Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, abençoados de Deus. Mais um dia com o nosso retiro espiritual. Como está sendo gratificante reler os escritos dos grandes santos da Igreja, que para mim, e deve ser também para você, uma catequese profunda e um tesouro que leva-nos a beber este tempo quaresmal. É importante quando nós relemos, né, muito mais do que ler o texto, relemos e meditamos o que os santos nos ensinam, porque eles passaram por toda essa espiritualidade quaresmal e nos ensina como nós havemos de passar. Por isso estamos na quinta-feira da primeira semana da quaresma. E o tema para este fim, para esta catequese, nosso retiro espiritual, com o nosso pedagogo, Santo Tomás de Aquino, é este. Era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. O tema já é bem propício, né? Vamos lá. Vamos para a nossa meditação. Vamos ver o que Santo Tomás de Aquino nos ensina. Cristo foi crucificado entre os dois ladrões, porque tal era o objetivo dos judeus. E também porque isso era parte do plano de Deus. Mas os motivos pelos quais isso se deu não foram os mesmos em cada um dos casos. Continua Santo Tomás. Primeiro ponto. Até onde pensavam os judeus? Nosso Senhor foi crucificado como um ladrão com um ladrão de cada lado, e como ladrão também, vai dizer aqui Santo Tomás, como ladrão e com um ladrão de cada lado, para que fosse encorajada a suspeita de que ele também fosse um criminoso. Mas aconteceu o contrário. Os ladrões por si mesmos não deixaram nenhum rastro na memória dos homens, enquanto que a cruz de Cristo é ostentada com honra em todo lugar. Reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram-nas em suas coroas em seus brasões. Olha que interessante. Seu lugar está garantido em todo altar. Em todos os cantos do mundo, nós contemplamos o esplendor da cruz. E aqui repito de novo. Olha, vamos ver como a cruz de Cristo é sustentada. E é amada e é acolhida para aqueles que acreditam. Os reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram-na em suas coroas, em seus brasões. Seu lugar está garantido em todo o altar. Em todos os cantos do mundo, nós contemplamos o esplendor de sua cruz. Nos planos de Deus, Cristo foi crucificado em meio aos ladrões, para que, assim como por nossa causa, ele se tornara uma maldição na cruz. Do mesmo modo, para a nossa salvação, ele fosse crucificado como a pior coisa dentre as coisas piores. Segundo ponto, o Papa São Leão Magno diz que os ladrões foram crucificados, um de cada lado dele, para que na própria apresentação visual daquela cena de seu sofrimento já ficasse estabelecida aquela distinção que deve ocorrer no julgamento de cada um de nós. Santo Agostinho pensa a mesma coisa. A própria cruz, diz ele, foi um tribunal. No centro estava o juiz. De um lado, um homem que acreditou e foi libertado. Do outro, o zombeteiro que foi condenado. Lá mesmo esclareceu-se o destino final dos vivos e dos mortos. Os primeiros postos à sua direita, os segundos à sua esquerda. Terceiro ponto. Segundo Santo Hilário, os dois ladrões colocados uma à direita e outro à esquerda representam o fato de que toda a humanidade é chamada à paixão de nosso Senhor. E já que a divisão das coisas, de acordo com
Direita e esquerda é feita com relação àqueles que creem e àqueles que não creem. Um dos dois, o que estava colocado à direita, é salvo pela justificação da sua fé. Segundo São Beda, os ladrões que foram crucificados com o nosso Senhor representam aqueles que pela fé e para confessar o Cristo passam pela agonia do martírio ou pela disciplina severa de uma vida mais perfeita. Aqueles que o fazem por causa da glória eterna estão simbolizados pelo ladrão que fica à direita. Aqueles cuja intenção é a admiração de quem quer que os admire, imitam o espírito e os atos do ladrão que fica à esquerda. Assim como Cristo não tinha nenhuma dívida pela qual o homem poderia ser condenado à morte, mas sim submeteu-se à morte por sua própria vontade, a fim de vencer a morte. Assim também ele não tinha feito nada que justificasse ter sido colocado entre os ladrões, mas foi por sua própria vontade que ele escolheu ser considerado entre os perversos, para que, por seu poder, pela sua misericórdia, ele destruísse a própria perversidade. Por isso diz São João Crisóstomo que ter convertido o ladrão na cruz é tê-lo feito voltar ao paraíso. Foi um milagre tão grande quanto o terremoto que se seguiu. Repito a frase para terminarmos, de São João Crisóstomo. Por isso diz São João Crisóstomo que ter convertido o ladrão na cruz e tê-lo feito voltar ao paraíso foi um milagre tão grande quanto o terremoto que se seguiu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.